Então vamos lá. Para quem está aí, para quem já entrou, depois eu volto e explico um pouquinho mais do qual é a ideia. A ideia aqui da live é falar sobre peso, sobre a importância de você prestar atenção no peso e o que ele interfere na sua angulação. Sempre que eu costumo conversar com meus amigos sobre angulação, sempre que eles me perguntam, falam assim, cara, como eu chego numa angulação boa para minha aplicação? Eu sempre falo a mesma coisa para a galera, que não existe uma angulação perfeita, beleza? Por que não existe uma angulação perfeita? Porque cada anatomia é diferente uma da outra. A gente fala, eu não pareço com você, você não parece comigo. Então isso daí coloca na minha percepção que não existe uma angulação perfeita, não existe um certo ângulo que eu tenho que seguir para todas as minhas perfurações. Quando eu comecei a mexer com perfuração, isso era implantado na minha cabeça, que eu tinha que perfurar, por exemplo, a 45 graus, ou era 90 graus, não me recordo muito bem, mas era uma coisa mais ou menos assim. Eu tinha que seguir as perfurações de acordo com aquele ângulo que era determinado, né? E com o decorrer do tempo eu comecei a prestar atenção que não era desse jeito, que não tinha que ser assim, porque às vezes eu pegava uma anatomia de uma forma e depois no mesmo dia eu pegava a mesma perfuração, a mesma região que eu ia perfurar, mas aquela região ela tinha uma outra anatomia. E isso começou eu comecei a perceber que quando eu seguia sempre a mesma angulação, eu acertava menos do que quando eu ia seguindo aquilo ali que me dava, aquela anatomia que me dava. Então, eu sou uma pessoa que anota tudo, desde o início, eu sempre fui um cara de muita estatística. Então, eu comecei a anotar e comecei a perceber que toda vez que eu segui, vamos dar um exemplo na cartilagem, sempre que eu perfurava uma hélice, pra mim era tudo do mesmo jeito, eu tinha que fazer a mesma coisa, perfurar do mesmo jeito. Aí naquela perfuração eu comecei a perceber que eu tinha resultados bons em algumas perfurações e em outras não. E aquilo eu comecei a pensar, eu falei, eu preciso prestar bem atenção em como eu vou seguir ali aqueles ângulos que eu estou escolhendo fazer. Antes de falar também sobre entrar no assunto peso, né, eu queria dar uma explicação sobre contar uma coisa que aconteceu, porque foi quando eu comecei a perceber que eu tinha que prestar atenção muito mais, que não era só o ângulo, né? Não era só o que eu estava mirando, aquela linha que eu estava mirando, que existia muito mais coisas para prestar atenção nessa hora. Então o que aconteceu? Eu ganhei, na época, quando eu comecei a perfurar, eu comprei um kit de pino, aqueles pinos de alagador. Eu comprei um pino de alagador, aqueles pininhos de alagador, era um pino de aço na época. E foi ali, naquele momento, que eu comecei a perceber que eu tinha que me preocupar muito mais com aonde eu estava, qual o ângulo que eu tinha que chegar, que eu não tinha que entrar sempre do mesmo jeito. Por que eu tinha que entrar sempre do mesmo jeito? Quando eu comecei a perfurar, a gente tinha uma ideia que o pino de alagador, ele tinha que entrar a 45 graus e ele empurrava o pino até lá no final, para sair de um lado para o outro. Né? E a gente buscava uma expansão muito maior, a gente começava do 0 para o 10 de uma vez só, com vários pinos. Né? Acho que a galera que está aí na live deve entender isso aqui, porque eu já fiz isso várias vezes e muitas pessoas também já devem ter visto ou passado por isso. Se você começar um profissional a fazer uma expansão, começar com um pino menor, aí ele passa um pino maior, aí depois ele passa outro pino maior, e aquilo ali vai provocando a dilatação do lobo. Como eu percebi que eu tinha que me preocupar muito mais com o ângulo? Porque quando eu entrava com o primeiro pino, ele era muito mais leve, né? Então eu já vou entrar na questão do peso, se liga só. Quando ele era muito mais leve. Quando eu ia entrar com esse pino na região, ele entrava no ângulo que eu tinha buscado. Então eu fazia a perfuração a 45, ele entraria a 45 graus, a 90 graus. Vou falar de grau, porque eu vou me balançar tudo. Então eu teria que entrar nesse ângulo, né, nesse movimento, com um pino mais fininho. Quando eu pegava o pino um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais grosso, que eu ia seguir o mesmo ângulo, eu já percebia que eu já não, ali onde eu estava, já não era mais, não era uma posição muito boa para que eu entrasse naquele ângulo. Então eu tentava movimentar para buscar uma outra posição. Quando eu chegava num pino maior ainda, eu comecei a perceber que eu tinha que movimentar muito mais, né? Que tudo que eu tinha pensado em chegar a 45 graus, ou a 90 graus, eu tinha dificuldade de chegar. Né? Eu tinha dificuldade de chegar naquilo porque aquele pino era muito maior. Então daí o que aconteceu?
Eu ganhei um pino, um kit de pino na época de PTFE, que era muito mais leve do que o meu pino de aço. Quando eu migrei para o pino, quando eu fazia uma expansão com um pino de aço, eu tinha uma dificuldade muito grande de achar um posicionamento para poder entrar com o pino. Quando eu estava com o pino de PTFE, eu tinha uma facilidade, porque onde eu estava, eu não tinha tanto peso nessa mão, né? Eu não teria que movimentar tanto, por exemplo, uma coisa que profissionais que estão aí devem estar assistindo vão entender também. Às vezes você começa a empurrar o pino de um lado para o outro e você tem que pegar o pino que está saindo atrás. E esse pino ele é bem pesado. Se ele começar a pesar muito atrás, eu migrei o meu ângulo. Então tudo que eu tinha feito para poder entrar com o pino, quando ele era muito pesado, eu tinha uma dificuldade maior para pegar atrás, então ali já desangulava todo o furo. E acontecia de ficar a frente mais alta, por exemplo, e a parte de trás muito mais baixa. Quem tem alagador aí para prestar atenção pode perceber isso aí. Às vezes tem umas alagadoras que a perfuração à frente fica bem em cima e atrás fica mais baixo. Isso daqui é tendência de rompimento. Essa orelha com o tempo ela vai migrar até romper também e rasgar. Né? Então ali eu comecei a perceber que quando eu fazia com o pino mais pesado eu tinha muito mais dificuldade para entrar e sair de um lado para o outro com o pino. E aí eu comecei a pensar, falei, putz, preciso não só me preocupar mais com o meu ângulo que eu estou chegando, mas eu preciso me preocupar com o peso também, porque aquele peso do pino me influenciava no posicionamento que eu estava. Isso que a gente vai falar é uma coisa que envolve várias outras coisas também, não só peso. Porque para mim, quando a pessoa fala simetria, quando a galera fala assim, quando eu vou avaliar, por exemplo, um piercing simétrico, eu vou numa convenção de tatuagem, vou lá ser convidado para ser jurado, e eu vou avaliar uma perfuração simétrica. E aí, quando a pessoa fala para mim assim, eu fiz uma perfuração, esse furo e esse furo estão na mesma linha. Eles estão retos, esse furo está simétrico. Daí eu penso, mas eu tenho só uma linha reta, tá ligado? A simetria não envolve só a sua linha reta, tá ligado? A simetria envolve a distância entre um ponto e o outro, envolve peso, envolve ângulo, né? Envolve proporção, tá ligado? A galera não pensa nessa questão. Uma acomodação boa da joia. Então, simetria é tudo isso. Simetria é você conseguir olhar para um trabalho e ver que todos os que o profissional se preocupou em não só fazer uma linha reta ou de repente um triângulo, tá ligado? Aquele triângulo, por exemplo, que ele fez, eu já peguei vou até dar uma referência aqui de um julgamento que eu fiz para entender bastante sobre a simetria. Eu peguei uma vez uma perfuração na testa, assim, era um microdermal na testa. Aí chegou uma perfuração na testa, vamos dizer que eu tenho uma parte curva, né? Eu tenho a parte da testa aqui, ela é curva, né? Aí a pessoa chegou lá para fazer a apresentação da perfuração e era 3 microdermal na testa. Vou fazer de frente assim. Vou fazer aqui na frente. Então era 1, 2, 3 microdermal na testa. Tava perfeito. A aplicação tava perfeita. Esse aqui tava na mesma distância desse aqui e esse aqui tava na mesma distância desse aqui. Os três na mesma distância. Simétrico, tudo bem. Tava uma aplicação simétrica, certo? Só que a simetria não se baseia só isso aqui, tá ligado? Para essa linha estar aqui reta, né, eu teria que ter um cálculo da distância do meio dela, né, de onde estava aquela linha reta, se do lado de lá do rosto teria a mesma proporção que esse lado do rosto. Já dificultou a questão simétrica, tá ligado? Por que já dificultou a simetria? Um lado do rosto é igual ao outro? Não é, eles são diferentes, né? Tem um tamanho totalmente diferente um lado do outro. Ele dividia o rosto assim, esse lado vai ter um tamanho, esse lado vai ter outro. Então essa pessoa chegou para apresentar e eu pensei, tava a linha reta, tá? A distância estava legal, mas um lado do rosto era bem maior que o outro, não teve uma preocupação. E era uma coisa bem arriscada para uma perfuração simétrica, porque ia ficar nítido que um lado ia ficar diferente do outro. Beleza, a aplicação estava bonita, teve outras perfurações que não se encaixaram no simétrico e essa perfuração ganhou o primeiro lugar. Só que quando ela ganhou o primeiro lugar, eu pensei, cara, eu deveria ter conversado com a pessoa um pouco mais sobre a perfuração, porque eu não estava preocupado apenas com a simetria e se essa distância aqui estava igual uma da outra, né? O que eu estava preocupado? Que a pessoa tinha pegado uma área plana, certo? E todos os microdermais estavam apontados para frente, beleza? Então eu vou fazer apontado para frente aqui só para ter uma ideia, beleza? Vamos dizer que a base está lá dentro e o topo está aqui.
A base está lá dentro e o topo está aqui. A base está lá dentro e o topo está aqui. Todos na mesma linha, certo? Só que eu tenho uma parte curva e não uma área plana, beleza? E uma outra coisa importante que eu vou falar agora de cara já para quebrar as pernas, beleza? Às vezes o profissional fala para mim, não, mas eu tenho o tórax, eu tenho uma área plana. Mano, não é plana até você machucar, porque depois que você machucou, vai inchar. Se tem inchaço, vai ter elevação, beleza? Então já não é mais plana aquela parte no período de cicatrização, entendeu? Tem que compreender bastante isso daí, porque no período de cicatrização, aquela parte que você lesionou, ela vai inchar e ela não vai ser mais plana. Então toma bastante cuidado. E por que eu pego tão pesado? Tá ligado? A questão de não existe uma verdade absoluta do ângulo que você tem que fazer, beleza? Então, o que me preocupou nessa perfuração, né? Primeiro, eu tinha o peso. Eu tinha duas joias grandes, né? Em cima, uma pequena embaixo e uma joia grande embaixo. Então, uma grandona lá, uma pequenininha no meio e uma grandona embaixo. Como elas estavam todas apontadas para a mesma linha, a joia de cima era a joia mais pesada. Só que na peça do profissional, né, ele tinha uma base pequena e um topo grande. Beleza? Então ele tinha uma peça grande e uma base bem pequenininha. Olhando assim, a diferença não é tão grande de peso. Mas se eu olhar de lado, eu tenho uma base bem maior na frente. Beleza? E essa parte bem maior na frente, ela tende a ir para baixo. Beleza? Então se ela tende a ir para baixo, essa perfuração no período de inchaço ali da lesão, ela vai migrar mais ainda para baixo. Então ela vai ir mais para frente ainda. Ela indo mais para frente ainda, eu tenho o peso todo jogando a peça para baixo. Beleza? Então de tanto jogar essa peça para baixo, vai acabar que a base lá atrás, por ser mais fininha, vai começar a migrar para frente. Beleza? Então é um cabo de guerra que a gente tem ali o tempo todo, mano. E esse cabo de guerra ali, quem vai vencer é o corpo. O corpo vai jogar para fora. Eu estou sentindo uma lesão, o corpo vai identificar que ele está encontrando uma coisa que está tensionando o peso. Essa joia não está ancorada na pele. Se quiser um dia eu faço uma live falando sobre ancoragem também. É uma parada que vai muito além disso aqui também. Beleza? E aquilo ali forçou tanto que cicatrizado, depois que eu trombei a pessoa que passou pelo procedimento, eu tinha passado uns 2 meses, eu acho. E a pessoa não estava com nenhuma perfuração mais. A única que tinha ancorado, na verdade, era do meio, que estava bem ancoradinho, estava bem coladinho assim, não estava ao ponto de sair, mas as duas de cima já tinha migrado. Então as duas de cima já tinha migrado ao ponto de sair. Essa que era maior saiu, e essa aqui era maior saiu. Elas saíram por quê? Porque elas estavam todas anguladas para frente e o peso estava jogando a base para baixo. E essa parte não é plana, essa parte é uma parte curva, beleza? A única que ficou era que estava mais ou menos na parte plana, beleza? Do corpo. Então foi a parte central. Vou passar dessa parte do método normal aqui, porque isso aqui vai ser muito importante, beleza? Pro resto da vida pro profissional. E pro cliente também tem que entender isso daqui, porque se você chegar no profissional e fazer uma perfuração e você perceber que aquela sua perfuração não vai ficar, porque ela tá torta, tá ligado? Porque o ângulo ali não foi pensado, a questão do peso, o ângulo e tal, aquilo ali vai migrar e vai te deixar problema. Então você vai acabar tendo problema de cicatrização e é muita coisa isso aqui, tá ligado? A gente acaba jogando a culpa no cliente, falando que o cliente comeu o quê, comeu alguma coisa, mas isso aqui é uma das coisas que mais influencia o resultado do seu trabalho. Aqui no estúdio a gente pega bastante assim, mano. Eu gosto de ensinar a galera, porque eu gosto de colocar umas dúvidas na cabeça e falar, mano, para você pensar isso aí, você é inteligente, mas você não tá sabendo entender a sua inteligência, beleza? Então eu vou explicar um pouco sobre o peso, como eu comecei a pensar no peso. Lembra que eu falei no comecinho da live que eu comecei a prestar atenção que eu tinha que me preocupar com o peso por conta do pino, do alagador? Porque o pino tinha uma dificuldade, eu tinha uma dificuldade de entrada e saída de um pino para um lado para o outro. Depois disso eu falei assim, mano, vou tentar uma parada. Eu conversei, eu tava numa loja de bijuteria e tinha um expositor que era só uma hastezinha assim, né? Todo mundo, a galera já viu, tipo uma hastezinha para colocar fone, microfone e tal, era uma hastezinha central. E eu falei, putz, mano, vou comprar aquele expositorzinho e eu vou colocar a joia igual ela tá aqui, igual o capquete estava aqui na joia. A ferradura tá aqui na joia.
Aí eu peguei e comprei aquele expositor, era um expositor pequenininho, mas eu bati muita cabeça para poder equilibrar essa joia ali, do jeito que ela tava. Eu falei, caramba, mano, que doido, acho que eu vou entrar numa questão de estudar o peso da joia. E depois eu comecei a pegar as joias que eu tinha no estúdio, igualzinho tá na imagem, vou até virar para lá, porque isso aqui foi uma parada muito legal. Eu comecei a pegar todas as joias que eu tinha, eu peguei a Captive, eu peguei a ferradura, eu peguei o barbel reto, eu peguei o lábio, peguei o bananinha, eu peguei todas as joias e todas as joias que eu pegava, eu tentava equilibrar ela em cima daquele negocinho, porque era muito fino. E se eu pegasse era quase uma espessura de um EVA, bem pequenininho, aqueles EVA fininho. E sempre que eu tentava colocar aquela joia ali, eu começava a prestar atenção que eu tinha dificuldade para ancorar aquela joia, para que ela ficasse no meio certinho da base. Vou colocar, porque eu peguei ontem isso daí no papel para escrever, que eu tinha que colocar na live, mas eu esqueci o caderno lá em cima, eu tô com uma preguiça de subir lá, porque eu tô na sala do Breno. Mas ontem eu peguei para anotar, para poder falar, porque eu falei, vou mostrar para a galera na live a quantidade de tentativa que eu tive. No barbel, com as duas barbel reto com as duas bolinhas, eu tentei num dia só, isso aqui foi num dia só, 33 vezes. Sabe quantas vezes eu consegui equilibrar ela certinho, no mesmo peso assim? 10 vezes. Falei, das minhas 36 chances, eu consegui somente 10 equilibrar essa joia desse jeito que ela estava aqui no desenho. Beleza? Quando eu fui no Labret, eu tentei o Labret 55 vezes. Quantas vezes eu consegui equilibrar o Labret desse jeito aqui? 3 vezes. Das minhas 55 vezes. Eu falei, putz, eu não estou conseguindo equilibrar esse Labret para ele ficar retinho ali em cima. Beleza? Isso tudo é peso, mano. Isso tudo é no meu estudo de peso. Depois eu cheguei na ferradura. Eu falei, a ferradura eu vou acertar muito mais. Eu tenho duas bolinhas, vou colocar ela ali, vou encaixar certinho. Quando as duas bolinhas se encostavam na base, elas ficavam retas. Mas quando eu colocava ela bem certinho, assim, sem encostar na base, nas minhas 30 vezes, eu acertei 15. Então foi uma porcentagem melhor. Eu consegui acertar mais ali, porque dava para equilibrar mais ali na questão balança. Depois eu fui chegar na bolinha. Quando eu cheguei no Captive, eu falei, mano, agora eu vou acertar tudo. Agora eu vou, se eu não equilibrar essa bolinha aqui, desse jeito que ela tá aqui, eu tô muito ruim de equilíbrio. Eu tentei nessa daqui muito mais vezes. Essa daqui eu tentei. Dessas 70, eu acertei 50. Eu cheguei bem perto do que eu queria. Tá ligado? Por que eu consegui chegar bem perto do que eu queria? Porque agora eu tinha um centro onde estava todo o peso. Beleza? Então meu peso estava central e era muito mais fácil de eu fazer esse equilíbrio dessa bolinha. Maluco, galera que está assistindo, faz isso daqui em casa, tá ligado? Faz isso daqui. Para um tempinho assim, fala, não, vou parar, vou fazer pega um EVA, corta, faz um pedestalzinho bonitinho, se quiser, nós faz até um em madeira. Tem expositor, tem aquela expositor, um Instagram que eu vi que diz que vem expositor, que tem um expositor mais bonitinho, que é nessa mesma pegada. Compra um daquele ali e faz as suas estatísticas. Tá ligado? Vai lá colocar, equilibrar a sua joia lá e ver qual é a chance que você tem de encaixar isso daqui e depois fala comigo, mano. Depois manda pra mim e fala, Daniel, eu fiz a parada, eu quero saber, eu quero te passar o quanto eu fiz. Mano, manda aí, manda lá. Vamos trocar uma ideia sobre isso daqui. Beleza? Nisso daqui eu comecei a pensar, falei, mano, na hora de perfurar, se eu tivesse a chance aqui, eu tivesse fazer, por exemplo, eu tenho que fazer 33 furos para poder acertar só 10 nesse ângulo aqui, eu tô ferrado. Eu vou ter muito mais retorno do que acerto. Vou ter muito mais cliente voltando com o BO do que acerto dos meus trabalhos. Então eu comecei a me posicionar muito mais, a pensar muito mais em equilibrar o peso. Entendeu? Recentemente também vi numa convenção de tatu, fui julgado de novo, fazer um julgamento de novo, desculpa. Esse não é tão recente não, esse é um pouquinho mais tarde, eu confundi com outro que eu vou falar mais daqui a pouco mais pra frente. Eu fui fazer um julgamento num evento e a pessoa veio com uma aplicação muito foda, uma hélice, né? Uma aplicação na hélice assim. Uma joia é a coisa mais linda. Quando eu bati o olho na joia, eu falei, nossa, eu queria essa joia em mim. Mas ao mesmo tempo que eu pensei, eu queria essa joia em mim, eu pensei, mano, não tem uma área que essa joia encaixaria em mim.
Não encaixaria na minha orelha, não encaixaria no meu nariz, não encaixaria em lugar nenhum, porque a joia era tão grande, tão grande no topo, que eu acho que ela não entraria em nenhuma parte da minha orelha, por exemplo, porque era aqui na hérnia. Aí a pessoa chegou para apresentar o trabalho, eu falei, puta, vou olhar um trabalho. Era uma joia com uma frente muito grande, vamos fazer um desenho maior aqui assim, uma bolinha bem maior, era uma bola cheia de estrelas, estradas e tal, era muito linda até a joia. E assim, esse furo estava retinho. Falei, nossa, o troço saiu na lata. Você falou, meu, eu nunca fiz um furo tão reto na minha veia. Bem na reta, assim, eu falei, nossa, o furo ficou reto. Só que quando eu virei a orelha, eu vi a parte de trás, uma base bem pequenininha. Aí eu pensei, putz, mano, ficou muito louco. Tá ligado? Já teve problema assim uma vez, foi aprendizado. Isso mesmo, aprendizado pra caramba. Todos os nossos erros são nossos aprendizados. Eu gosto disso aqui, eu gosto de marcar, porque tudo que eu erro eu vou marcar também para vocês como um nosso aprendizado. Daí eu pensei e falei, pô, mano, ficou da hora o seu furo, botei pra caramba, você acertou uma perfuração reta. Mas essa era a única vez que você não tinha que fazer uma perfuração reta, mano. Você falou que você nunca acertou uma perfuração tão reta, e dessa vez você fez uma perfuração muito reta, você errou porque você acertou tão reto, tá ligado? Porque não era a hora de você acertar uma perfuração tão reta desse jeito. Por que não era a hora para ele acertar uma perfuração tão reta desse jeito? Eu tenho uma frente muito mais pesada. E a parte de trás muito mais leve. Se a frente pesar, mano, pensar numa balança. Eu tenho um ponto, né? E esse ponto de um lado para o outro tende a cair, balança como aprendeu na escola, tá vendo? Então, se essa parte daqui for maior, essa parte é menor, essa balança ganha. Então, eu tenho essa parte indo para cima. Eu teria a base pressionando essa parte de cima. Beleza? Quando uma pessoa andasse, não, isso aqui não só da aplicação, porque ali o inchaço ia até acomodar a joia, tá ligado? O inchaço que tinha, que fez para a perfuração, ia acomodar e ia segurar a joia. A pessoa foi apresentar, a joia estava no ângulo que a pessoa queria. Mas, eu pensei, como eu ia ver isso daqui no domingo depois, porque a apresentação foi na sexta-feira. Eu falei, tomara que eu veja no domingo. Porque eu queria explicar para o profissional exatamente o que aconteceu aqui. Olhando assim, parece, mano, tá certo, o furo estava reto. Esse furo não estava muito bem ancorado. Por que não estava bem ancorado? Não teve cálculo de peso. Se eu tenho a parte da frente mais pesada e a parte de trás mais leve, é automático que a parte de trás vai migrar para cima e a parte de baixo vai direcionar para baixo. Esse furo estava tão reto que ele acaba ganhando tensão aqui embaixo. Por conta da cartilagem, teria que segurar o peso da joia que ia migrar. Então, aqui eu já tenho uma lesão, vou até fazer com um xizinho vermelho. Aqui para mostrar, eu já tenho uma lesão, beleza? Essa base vai subir para lá. Se essa base vai subir para lá, ferrou, porque agora eu vou ter uma lesão aqui. Eu vou ter toda a parte da base pressionando a parte de cima da perfuração. Então agora eu tenho uma machucado aqui. Uma lesão ali. Acabou a lesão? Não. Porque se aqui apertou, se aqui machucou porque está apertando para baixo, e aqui machucou porque está apertando para cima, aqui virou um buraco. Agora eu tenho espaço. E aqui eu tenho espaço. Beleza? Tá dando para entender isso daí? Aqui eu acabou de abrir a porta de contaminação. Qual é o lugar que a bactéria, o lugar que a bactéria vai entrar? Aqui. A bactéria vai entrar aqui no período de cicatrização ou depois de ter perfurado? No período de cicatrização, mano. Não vai entrar depois de ter perfurado. Porque depois que você tiver perfurado, você está fazendo a limpeza da região e cicatrização. E no período de cicatrização, você vai abrir duas portas de contaminação. Beleza? A perfuração estava linda demais, mano. Eu tô falando que a perfuração não estava linda, a perfuração estava linda demais. Mas o único momento que era para não ter acertado a linha reta era agora. Beleza? Porque agora eu teria que equilibrar o peso. Beleza? Agora, mas se eu quisesse fazer um furo reto, mano, não quero fazer um furo angulado. Então, coloca a parte de trás com o mesmo tamanho, com o mesmo peso que você tem na frente. Beleza? Aprendeu na escola a balança. Né? Para você ter uma coisa equilibrada, dois lados tem que ter o mesmo tamanho. É o mesmo peso.
Quando eu comecei a prestar atenção nisso, você vê como uma coisa vai trazendo uma coisa vai trazendo uma para outra. Eu comecei a perceber que os meus erros de acertar aqui o ângulo mais pesado na frente, com a bolinha do mesmo tamanho ali, eu tinha muito mais erros do que acerto. Eu comecei a colocar isso nas minhas perfurações também. Então, se eu fosse fazer uma perfuração reta, por exemplo, né, que eu precisasse fazer uma perfuração reta, eu ia pelo menos equilibrar as duas bolinhas para elas ficarem no mesmo peso. Entendeu? Ou se eu precisar que uma parte é mais pesada do que a outra, né, eu vou equilibrar esse peso. Entendeu? Então aqui eu vou ter duas perfurações, duas linhas também para explicar sobre o peso e a porta de entrada de bactéria e a parte de lesão. Entendeu? Eu olhando esse furo aqui, desse jeito, ele está perfeito, né? Beleza? Tem uma hastezinha aqui que ela está reta, mas eu tenho dois pesos aqui do mesmo tamanho. As duas joias do mesmo tamanho. Eu tenho as duas joias do mesmo tamanho, certo? Eu acertei esse furo aqui, mano. Esse furo tá foda, tá muito bom. Esse furo não tá muito bom pra mim também. Por que ele não tá muito bom pra mim? Porque agora eu tenho uma haste muito grande aqui, ó, pra fora da minha perfuração, beleza? Só que eu tenho só um centro para segurar, como se fosse isso daqui. Eu tenho uma haste muito grande, muito bitelona. Essa haste muito grande também vai atrapalhar na hora da ancoragem. Por que vai atrapalhar na hora da ancoragem? Lembra que eu coloquei ela aqui nessa parte reta? 33 vezes só acertei 10? A chance de você acertar naquela perfuração reta e que ela fique assim, reta, nessa linha, tá ligado? Por mais de uma hora, mano, é um milagre de Deus. Vou falar a verdade pra você, porque quando você fizer, ele vai ficar reto desse jeito. No primeiro movimento que a cabeça balançar, que bater, que for abraçar o amigo na hora de despedir, você bateu na orelha do cliente, já não tá mais assim. Beleza? Aí o que a gente faz depois que a gente coloca para tirar aquela foto? Eu empurro a base para trás. Tio? Certo? Então eu vou lá e empurrei a bolinha para cá. Eu empurrei a bolinha para cá, eu vou ter agora a bolinha bem mais pertinho, mas uma haste gigante lá atrás. Adiantou meu peso, mano? Adiantou eu entender o peso lá da joia lá? Não adiantou nada, porque agora eu joguei o peso todo para trás. Eu tenho uma haste comprida ainda, né? Que vai trazer mais peso para cá. Trazendo mais peso para cá, eu tenho uma migração maior. Beleza? Eu ia até mostrar nessa daqui mesmo. Aí eu vou lá e empurro essa basezinha para cá, por exemplo, vou ela para lá. A parte mais pesada é essa aqui, mano. Ela vai continuar pesando. Adiantou o peso? Não. Não adiantou o peso. É muita coisa que você tem que prestar atenção a não ser só o peso, tá ligado? Eu tenho que prestar atenção na angulação que vai ser acomodada. Eu preciso saber se eu vou encostar essa bolinha lá só para tirar foto, mas depois eu vou ter que tentar equilibrar se eu colocar uma haste muito grande. É muita coisa, muita parada para poder pensar na questão do peso, beleza? E para você entender como ele interfere na sua perfuração no resultado final, não só para o profissional, mas para o cliente também. Se o cliente entender isso daqui, ele vai saber a hora que ele vai ter que migrar de joia também. Então ele vai falar assim, vai mandar mensagem para o profissional e falar assim, mano, acho que eu preciso trocar a joia, porque a joia está mais pesada na parte de trás e não tão pesada na frente, eu já não tenho mais inchaço, porque depois que o inchaço diminuiu, tá ligado? Esse ponto de central, que seria o ponto de peso, ele não vai entrar na questão física, explicação física aqui, né? Mas eu tenho aqui esse ponto meu de tensão, o ponto de ancoragem, na verdade, ele já não vai estar mais inchado, então ele não vai segurar mais tanto quando ele segurou no meu começo, no início da perfuração, beleza? Depois, pensando nisso daqui, né, e igualar o peso, né, aí eu comecei a utilizar bastante lavante na época. Eu falei, putz, isso daqui eu usava. Galera, vou falar que muitas pessoas que vão assistir também já devem ver. Mas eu usava muito barbel reto aqui na orelha, tá ligado? Fazendo a orelha aqui, o barbelzinho reto. E eu colocava o barbelzinho, ficava aquela bolinha atrás, bolinha na frente, eu achava muito massa. Quando eu comecei a prestar atenção nisso daqui, que era muito mais difícil
de manter reto, porque às vezes eu colocava. No terceiro dia o cliente ia lá no estúdio, a bolinha estava encostada na base e toda a base para trás, todo o peso para trás. Eu já imaginava uma coisa bem pesada e eu pressionando com a cabeça para trás, assim. Toda vez que eu olhava aqui, eu falava, mano, rebentei a orelha do meu cliente. Aí eu comecei a utilizar os lábios. Eu falei, puta, minha salvação agora vai ser os lábios. Porque daí eu vou colocar uma basezinha lá, apertadinha lá atrás, num cantinho na orelha e uma bolinha lá na frente. Puta, vai ficar massa demais. Era a minha solução até eu entendi que isso daqui também tinha que colocar um peso. Eu tinha que colocar o meu estudo do peso no Lablet também. Porque quando eu tinha feito a tentativa com 55 vezes para equilibrar ele no meu topo, eu só tinha acertado 3 vezes. Eu fiquei indignado. Eu falei, mano, não acredito. Porque se esse daqui eu tinha acertado só 10, eu consegui equilibrar bem. Eu consegui equilibrar bem porque eu tinha duas bolinhas do mesmo tamanho. Beleza? Mas aqui eu já nem ia conseguir equilibrar. Eu falei, putz, eu fiquei muito chateado. Eu falei, caramba, mano, não estou conseguindo atingir o que eu queria também. Então, quando eu pensar na questão Lablet, eu também tenho que pensar na questão peso. Beleza? Essa minha bolinha na frente tem o mesmo peso que a minha base atrás, que a minha chapinha atrás, tá ligado? Se eu ancorar ela essa distância que eu tenho, da onde vai encostar, por exemplo, a bolinha aqui na pele, o topo aqui na pele, e a base toda lá atrás, qual que é a chance dessa base também migrar o meu furo, porque a base vai ter uma parte achatada, que também está pesando a parte de trás, beleza? O peso influencia muito no seu resultado final, beleza? Do trabalho. E se eu fizer ele mais para baixo, para tentar ancorar. Isso daqui era um erro que eu fazia também na época, que acontece, e eu ainda vejo bastante perfuração de TJ. As pessoas falam assim, mas tá bom, não preciso fazer reto, eu tenho que inclinar um pouquinho para ancorar. Tá ligado? Você fala, putz, certo, o meu pensamento quando eu pensei em ancorar, eu pensei aquela base que eu fiz, eu acabei de falar lá no microdermal. Para mim, o meu topo tem que ficar colado na pele. Então, um topinho acomodou bem, encaixou legal ali na pelezinha para mim. O peso ali atrás está conseguindo fazer com que aquela base que está na frente se acomode legal no tecido, está certo o meu ângulo. Beleza? Então eu encostei ali, às vezes eu vejo isso em microdermal bastante. Eu vejo às vezes uma pessoa faz na testa, beleza? Aí a joia está inclinada para frente, assim, ó. Bem retinha para frente, uma parte curva. Aí daqui a pouco o cliente chega aqui, eu estou vendo a base migrando aqui em cima, aqui, começa a soltar em cima. Aí eu vejo que aqui a base menor está quase saindo já. Eu falo, pô, o peso está sendo tudo para baixo. Então na hora de tirar o fazer puf, ela vai sair dali do lugar. Porque o peso está me favorecendo, né? Então está empurrando a joia para frente. Beleza? Aí depois eu comecei a pensar e falei, putz, então eu vou começar a angular mais, vou equilibrar o peso, vou fazer o furo mais inclinado, porque daí eu vou equilibrar o peso, aí eu vim aqui para colocar e botava uma base gigante aqui na frente e um topinho pequenininho lá atrás. Eu equilibrei o peso nisso aqui? Não, também, mano. Também não equilibrei o peso. E não ter equilibrado o peso, eu teria uma migração da joia. Isso daqui serve, por exemplo, com captivo. Quando às vezes eu vejo a galera com com a ferradura aqui na orelha, na aba da orelha. Eu pensei, maluco, mano, como que em 24 horas, né? Qual é a chance daquela joia estar equilibrada no centro aqui, né? E ela não sambar aqui, tipo, esse lado ficar mais pesado e ir um pouco mais para lá, e esse lado predominar o peso, e essa joia virar e eu criar uma tensão aqui. Porque daí eu tenho uma joia virada para lá e todo o peso aqui. Se essa bolinha liga para a parte da frente, eu tenho a outra bolinha aqui em cima. Essa bolinha aqui em cima, toda essa base aqui, ó, da joia que expõe até a bolinha, ela é mais pesada do que a bolinha. Entendeu? Como é? E a mesma coisa aqui no captivo, beleza? No captivo eu acho que eu consegui aceitar mais, porque eu tinha um peso aqui, eu tinha um equilíbrio aqui na verdade, tá? Então por ele estar assim para baixo, às vezes eu balançava e ele fazia aquele movimento de peso assim até segurava. Agora a ferradura, não, se desse uma balançadinha nele, ele já caía do suporte, porque
eu teria o movimento do peso. Fechou? Que interfere no resultado. Galera, deu pra entender um pouco disso aqui, mano? Porque se eu falar, tem muita coisa pra falar só disso daqui, mano. Muita coisa pra falar sobre peso. Como eu escolho a minha joia, por exemplo, quando eu vou fazer a perfuração, é uma coisa que eu tenho toda a minha paranoia. Eu pego a minha joia e eu preciso saber o peso. Mano, eu tenho todo um pensamento para me ancorar a joia, pensando no meu peso. Não vou colocar qualquer joia na orelha. Eu fiz isso muito nos estúdios que eu trabalhei. Por isso que eu não faço mais hoje. Eu fiz muitas vezes. A galera chegava, eu trabalhei em estúdio, que eu tinha que ficar na sala de procedimento e o recepcionista chegava com o piercing e falava: Tó, fura, tá ligado? Eu falava: mas pra onde que é? Aí a pessoa vinha com um bananinha pra colocar no nariz. Eu ficava: cara, nunca vou colocar um bananinha aqui no nariz, mano. E a pessoa: não, você tem que fazer. Eu falava: puta, vou ter que fazer. Aí eu ia lá e fazia, e depois eu ia embora dentro do trem chateado pra caramba. Eu falava: mano, eu não acredito que eu fiz uma coisa dessa, tá ligado? Aí dava 2, 3 semanas que a gente voltava. Aí eu tive que dar uma desculpa, falar: o que você comeu? Você comeu chocolate? Você comeu carne de porco? Aí eu comecei a ficar acomodado com as desculpas, tá ligado? Porque toda vez que chegava alguém e voltava, era só dar desculpa que comeu um chocolate, fez alguma coisa, que eu me livrava daquilo ali, mas e dentro, tá ligado? E aqui em mim, como eu estava? E sabia que eu tinha feito, colocado uma joia que não era pra estar ali naquele lugar. Tá ligado? Então, o meu pensamento de estudar, meu método de estudo, eu sempre fui assim, tá ligado? É isso aqui, mano. É ter um pensamento totalmente doido. Falar: mano, mas essa joia aqui, eu vou lá, isso é uma coisa que vocês já sabem fazer. Tá ligado? Eu falo isso pra galera porque vocês já sabem fazer. Se vocês sabem, só que o problema que bloqueia o profissional de aplicar o que ele sabe fazer é o preconceito dele mesmo, tá ligado? Porque ele fica tentando. Você sabe que você é bom, mas você fica tentando mostrar para as outras pessoas que você é bom, tá ligado? Para quem você tem que mostrar que é bom é para você mesmo. Tá ligado? Eu não me preocupo em mostrar para as outras pessoas o que é bom, tá ligado? O que eu sei que eu sou bom. Eu sei que eu sou bom, eu quero pesquisar, eu quero me compreender que eu sou bom. Tá ligado? Então, se eu sei que eu sou bom, eu vou estudar. Se eu achar que isso daqui é uma teoria que está me trazendo bom resultado, depois que eu comecei a perceber isso daqui e marcar tudo que eu faço, isso daqui é uma marcação antiga, beleza? Se eu quero voltar de novo. Quando eu fiz um novo caderninho, esse caderno dessa nova etapa, dessa nova fase da minha vida, tá ligado? Porque eu falo uma nova fase da minha vida. Eu estou numa outra viagem da minha modificação em geral. Da minha modificação em geral. Porque meu pensamento hoje em dia eu sempre gostei de compartilhar meu conhecimento. Eu ajudei gente pra caramba que tá nesse meio aí, que hoje em dia não é recíproco, mas também. Beleza, galera? Muito obrigado pra quem assistiu a live e entendeu um pouco sobre o peso, sobre a influência do peso. Espero que tenha sido interessante, beleza? Então, se foi interessante pra vocês isso daqui, manda pra mim aí, manda um oi, tá ligado? Fala pra mim: foi da hora pra caralho, eu gostei, porque daí eu vou conseguir pensar em mais temas. Então, de repente, se você tem algum tema que você quer escutar, alguma coisa que você fala: mano, ninguém nunca me falou o que é, tá ligado? Igual a gente falou sobre esterilização lá, sobre a lavagem do material e a importância de esterilizar, que tá lá no meu Instagram. E agora eu tô falando sobre o peso, mas eu tenho muito mais tema para pensar, tá ligado? Se você tiver algum tema em mente, assim, para conversar, manda para mim também. Me chama, e chama no Instagram ou no meu WhatsApp. Se o Instagram eu respondo mais rápido, chama lá no meu Instagram, que daí eu vou falar: e aí, vamos preparar sobre esse tema aí solta uma enquete, rolou. Giovanni, que acabou de agradecer por compartilhar meu conhecimento. Você também é uma pessoa que eu admiro demais, evoluiu muito nos seus resultados, mano. Beleza? E agora eu quero estudar com você também, cara. A melhor oportunidade que você tiver passando seu conhecimento, eu tô lá para escutar. Fechou?